Bom dia. Hoje nossa aula é posição relativa de dois ângulos, tá? A gente vai ver que ângulos eles podem ser consecutivos e ângulos adjacentes, tá certo? Quando é que um ângulo é consecutivo? É quando você tem dois ângulos e um dos lados deles é comum. Por exemplo, se eu tiver um ângulo AOB e tiver um ângulo BOC, o lado OB e faz parte desse ângulo como esse, então isso é um ângulo consecutivo, tá certo? Mas eu posso ter outra situação, sempre que tiver um lado em comum, ele é um ângulo consecutivo. Se eu tiver AOC, BOC, o lado OC vai ser comum para os dois, então isso vai ser esses ângulos vão ser consecutivos, tá certo? E quando é que vai ser o ângulo vão ser adjacente? Quando você tiver dois ângulos, tá certo? E um lado aí for comum, mas não pode estar um ângulo sobre o outro. Por exemplo, aqui eu tenho o ângulo AOB. O outro ângulo tem que ser BOC. Eu não posso ter AOC e BOC, porque esse ângulo BOC ele vai estar dentro do ângulo AOC, entendeu? Então, o consecutivo ele pode ter um lado em comum. Aqui tem que ter um lado em comum e este tem que ser um ao lado do outro, tem que ser ângulo adjacente, entendeu? Adjacente, quando você tem um ângulo e logo ao lado você tem o outro. Quando termina um ângulo, começa o outro. Isso é um ângulo adjacente. Agora vamos ver ângulos complementares. O que é um ângulo complementar? Tá? Um ângulo complementar é quando você tem dois ângulos. Por exemplo, aqui eu tenho um ângulo de 30 graus e eu tenho outro ângulo que tem que completar com ele para inteirar 90. No caso aqui eu tenho 30. Se eu tiver um ângulo de 60, vai ser 30 mais 60, 90. Então esses dois ângulos são ângulos complementares. Quando você soma os ângulos e a soma deles dois vai dar 90 graus. Entendeu? Isso são ângulos complementares. E ângulos suplementares? Ângulos suplementares é quando você tem dois ângulos e a soma deles dois vai dar 180, tá certo? Somou dois ângulos, dá 180, então esses dois ângulos são ângulos suplementares. Veja que eu tenho um ângulo aqui de 120 e aqui eu tenho um de 60. Se eu somar vai dar 180. Então eu digo que esses dois ângulos são ângulos suplementares, entendeu? Sempre que você tiver uma reta e nessa reta ela tiver um ângulo formando, dois ângulos formando com ela o vértice, né? Então a gente diz que ela são ângulos suplementares, tá certo? Sempre que tiver uma reta. E agora vamos ver o que é um ângulo oposto pelo vértice. Sempre que você tiver duas retas e elas tiverem um vértice, olha só, tem uma reta aqui e tem essa reta aqui. Bem aqui não tem o vértice, é o ponto que se encontra as duas retas. Então, esse ângulo aqui vai ser igual a esse, porque estão opostos pelo vértice. E esse aqui vai ser igual a esse, que estão opostos pelo vértice. Isso acontece quando você tem uma reta, tá? Duas retas. Então, assim, ó, dois ângulos com vértice comum, cujo lado de um deles são as semirretas opostas ao lado dos outros, são denominados ângulos opostos pelo vértice. Você tem que ter duas retas, tá, gente? Sempre que acontecer isso, esses ângulos vão ser opostos pelo vértice. Olha aqui, de novo, olha. Então, esse ângulo aqui vai ser igual a esse e esse vai ser igual a esse, porque eu tenho duas retas e elas estão cruzando aqui, olha, certo? Então, vou ter os ângulos opostos pelo vértice. Sempre que acontecer isso, esse ângulo vai ser igual a esse e esse vai ser igual a esse. Olha aqui, ó. Ele fez duas retas e colocou ângulo X e Y. Esses ângulos são X é igual a Y aqui. E colocou aqui A e B. E A e B também são iguais, porque eles são ângulos opostos pelo vértice, tá certo? Olha, aqui ele continuou a reta. Por quê? Para verificar, quando ele continua a reta, esse ângulo com esse são ângulos suplementares, tá certo? A mais X vai dar 180, porque eu tenho uma reta aqui e tenho dois ângulos formados com essa reta. Então esses ângulos são suplementares, tá certo? Mesma coisa acontece com esse outro. Olha, não tem uma reta aqui?
Então, x mais b vai ser igual a 180, porque são ângulos suplementares. Eu não vi aqui que x mais a não é igual a 180, x mais b não é igual a 180, então o b vai ser igual ao a, porque somando com x os dois está dando 180, então quer dizer que eles são iguais. Então, se esse aqui, o a, é igual ao b, então quer dizer que esse aqui, o x, vai ser igual a esse aqui, certo? Então, sempre que você tiver ângulos opostos pelo vértice, eles vão ser ângulos de mesmo valor, vão ser ângulos congruentes, tá certo?